Boa noite, galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala é o José Castor. Vem aí mais um recado de Deus para o meu e também para o seu coração. Só que antes de eu estar ministrando a palavra de hoje, eu vou estar reforçando que amanhã, no quadro Na Boca do Povo, eu vou falar uma expressão, muito famosa aí, tanto pelo povo cristão, como também pelo povo, secular. E a frase é a seguinte, pessoal: quem se antecipa, governa. Você concorda com essa expressão? Amanhã eu vou estar respondendo dentro do quadro Na Boca do Povo, tá bom? Não perca que será imperdível. Bom, gente, a palavra de Deus diz, livro de Daniel, capítulo 5 e versículo 12, que diz assim: porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Bom, gente, eu não vou entrar no tema, no contexto, tá? É uma passagem famosa em que Daniel é usado por Deus para revelar aí os enigmas ao rei Belsazar, Houve uma festa, e no meio dessa festa apareceu uma mão, que indicou aí, as 4 palavras que fez com que o rei Belsazar ficasse confuso. E aí o rei mandou chamar os sátrapas, os governadores, enfim, os oficiais do rei. Ninguém decifrou. E aí a mulher de Belsazar indicou Daniel. E Daniel foi lá e interpretou o sonho. Esse é o contexto. Mas não é sobre esse contexto que eu vou falar. Essa mensagem foi pregada hoje na igreja. O que eu quero salientar, irmãos, é sobre uma das qualidades que Daniel teve e que está registrada nesse versículo que eu acabei de ler. Daniel capítulo 5, versículo 12. E aqui diz que Daniel tinha um espírito excelente. E é sobre isso que eu vou estar ministrando agora. Há um versículo em 2 Coríntios, deixa eu achar aqui, capítulo 4, versículo 7. Eu tinha falado 8 no outro vídeo, mas na realidade o versículo é 7. Que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência, olha a palavra excelência aí, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso quer dizer o que, irmãos? Que o fato de Daniel ter tido um espírito excelente
Quer dizer que esta excelência que continha no espírito dele não era exatamente dele, e sim de Deus. Daniel foi um grande servo de Deus. Daniel era fiel. Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel era fiel a Deus. Daniel era temente a Deus. Na passagem da cova de leões, Daniel não negou o nome de Deus. Não negou a Deus. Quando ele soube do decreto, é aí que ele continua a orar. E esse é o segredo, irmãos. Quando alguma coisa contrária acontecer na minha e na sua vida, age com excelência na presença de Deus. Seja excelente. Hoje o pastor, lá na igreja, explicou para a igreja o significado da palavra excelência. Ser excelente é ser muito bom. Viu? Não é somente ser bom. Não é somente ser ótimo. Ele explicou lá. É ser muito bom. E Daniel era muito bom no que ele fazia. Tanto na Babilônia, em que ele era governador, para com Deus. Em tudo que ele fazia, ele era muito bom. Um espírito excelente. E há uma canção que eu já cantei aqui no canal, gravada pelo Nani Azevedo, chamado Adorador por Excelência. Amados, tem muitas canções que é só barulho, né? Tem muitas canções que tem letras que não condiz com a palavra de Deus. Eu não vou citar. Numa outra matéria eu falo sobre isso. No Cartas na Mesa. Mas essa canção do Nani Azevedo, ela tem base bíblica. Viu? Nós temos que ter no nosso DNA, como diz na canção, a adoração a Deus. Viu? E a canção, o compositor, ele diz: um adorador por excelência quero ser. Ou seja, ser um adorador muito bom na presença de Deus. E aí eu te pergunto, igreja, você tem sido esse adorador? Você tem sido excelente para com Deus? Com aquilo que você recebeu de Deus como capacidade? Porque Daniel, ele era excelente para com Deus. Eu cantei uma canção aqui, hoje, lá na igreja, final do culto, chamada Excelente. E essa canção é uma oração em que o compositor escreve: Senhor, excelente és para mim. Senhor, meu coração te admira.
Gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas. Grandes coisas. Em mim, grandes coisas, Senhor. E aí, irmãos? O Senhor tem sido excelente para conosco. Daniel foi excelente para com Deus. E aí eu te pergunto, será que eu e você temos sido excelentes para com Deus? Esse espírito que Daniel tinha de excelência, será que eu e você temos tido na presença de Deus? Porque se não temos, irmãos, o Senhor nos anda a falar nesta mensagem para a gente termos. Porque aquilo que o Senhor confiou na mão de Daniel, Daniel fazia com excelência. E eu e você, nós temos esse compromisso para com Deus. Isso é um compromisso, irmãos, que nós temos que assumir com Deus, de sermos excelentes em tudo que fizermos, tanto na casa do Senhor, como no nosso dia a dia. Não devemos esquecer, jamais, que eu e você temos que carregar a presença de Deus nas nossas vidas, por onde nós estivermos. Viu? E não é de qualquer maneira. Já pensou se Daniel não fosse excelente, irmãos? Se Daniel não tivesse vida de oração? Agora eu te pergunto, qual é a dificuldade que a igreja está tendo de falar com Deus? Qual é a dificuldade, irmãos? Ah, eu não tenho forças para orar. Espera aí, irmãos. Se eu tenho força de falar com Deus, de conversar com Deus, precisa de força para falar com Deus? Eu fico me questionando algumas atitudes que muitos crentes têm tido na presença de Deus. Precisa de força, irmãos. Ah, eu não tenho forças para orar. Eu não tenho forças para estar na casa do Senhor. Irmãos, você não tem forças de ir na casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Você não tem tido forças? Você tem tido forças para muitas coisas no dia a dia? Para falar com Deus você não tem forças? Olha, irmãos, eu não quero ser radical, mas na minha opinião, você está dando desculpa. Sabe por que Deus criou Adão? A sua imagem e semelhança? Sabe para quê, irmãos? É para que o homem tenha contato com ele. A oração. E agora vem mas centenas, milhares de crentes querem dizer que não tem forças para falar com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia. Por isso que a Bíblia registra aqui que ele tinha um espírito excelente. Amados, se você não tem tido forças para falar com Deus, pelo amor que você deposita a esse Deus, encontra, enquanto é tempo. Porque lá no céu, gente que não fala com Deus não vai entrar. Viu? Não vai entrar. Porque lá no céu só vai ter adoração, irmãos. E adoração a quem? A Deus. A Jesus. Ao Espírito Santo. Os três
são um. São Deus. E se você não tiver forças, irmãos, para falar com Deus, se você não tiver uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, irmãos, eu não queria estar na tua pele. É como eu ministrei aqui. Orar sem cessar, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, não é você ficar o tempo todo orando, falando com Deus. Não é isso que Paulo quis dizer. Como muitos pensam, como eu já pensei. Não, irmãos, orar sem cessar é você ter uma vida constante, com excelência. E aqui 2 Coríntios diz que essa excelência seja de Deus e não de nós. Então, irmãos, glorifica ao Senhor. Agradeça a Deus todos os dias por cada dia que você vive com saúde na face da terra. Viu? Agradeça a Deus. E seja excelente para com Ele. Tem outro versículo que fala. Romanos 16, 19. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Viu? Pratique o mal. Quer dizer, pratique o mal não, perdão. Combata o mal praticando o bem. Viu? Então, irmãos, você pode estar se perguntando, é possível ser excelente para com Deus? Claro que é. Senão a Bíblia não recomendaria para nós sermos excelentes. Viu, irmãos? Guarda essa palavra no teu espírito. E recapitulando, seja como Daniel. Tenha um espírito excelente na presença de Deus. Sabe como? Quebrantando o seu coração. Todos os dias na presença dele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Valeu?